Bom dia para você que está assistindo mais uma live do CIMIBSU. Hoje a gente vai continuar a nossa discussão sobre soteriologia, discutindo desta vez o arminianismo. Na última live a gente discutiu sobre o calvinismo, os 5 pontos do calvinismo, o que ele interpreta corretamente da Bíblia, onde ele talvez se equivoque. Então, se você perdeu essa live, você pode encontrar ela aqui no nosso IGTV ou ainda no nosso blog do CMBSU, no nosso canal do YouTube. E hoje a gente vai continuar a discussão nessa segunda live e ainda haverá uma terceira live onde a gente vai discutir depois uma terceira via intermediária entre o calvinismo e o arminianismo. Então, essa é a segunda live dessa sobre soteriologia, que a gente vai discutir agora com o Matheus Rett, que está entrando aqui na live com a gente. E E aí, aí, Romenick, Matheus, como é que tá? tudo Tudo bem? certinho? Tudo beleza. Estou aqui tentando olhar o negócio que eu fui emprestar o tripé que você me deu para Sabrina e Sabrina quebrou. Tem que cobrar dela lá o. Quebrou o tripé. Aquele tripé é muito fácil de Quebrou o tripé. quebrar. Aí o que eu tô tendo que usar aqui, ó, para poder fazer o negócio, ó. Que Tem que isso, colocar na cestinha. na cestinha de canetas invertida aqui para poder Ah, não, enjambrar o. eu vou ter que ter uma conversa com a Sabrina, Matheus. A gente Pra cair o investe no negócio. tripé pra lá e o pessoal põe tudo a perder. Tá meio torto ainda Põe esse tudo a enquadramento, ó, perder. Matheus. Vamos tentar achar aqui um meio Tá, termo, aí ó. fica Não difícil ficar sem tão equipamentos, torto. né? Ó, É, ó, ó, tá tá, quase. Ó. é o melhor Quem que tiver podemos toque, fazer. vai passar aperto na live de hoje. Ah, não, eu sou um desses, Matheus. Com essas coisas audiovisuais, assim, eu fico, mas o enquadramento não tá bem certo, tá meio cortado aqui, sobrando lá. Eu sou meio com coisa Tá audiovisual, feia a assim. coisa. A tomada aqui que eu vou tampar com a cabeça e a Pelo gente menos vai, tampou a tomada, é um ponto positivo. vai melhorando. Não Vai desastre melhorando. total. Não, é um desastre total. Mas, ó, Matheus, continuando o nosso papo, então, de soteriologia, hoje a gente vai discutir o arminianismo, que é, eu diria, a opinião mais popular de quem não é estudante de teologia. Porque quem acho que acaba estudando teologia mais formalmente, ou quer ter interesse em aprofundar, ler livros sobre isso, acaba virando calvinista. Mas eu acho que quem não estuda por padrão, por instinto, é arminiano. Se perguntar, se explicar o que Uhum, que são as duas posições. Então, uhum. acho que é correto essa leitura? Acho que sim, porque primeiro que a gente não consegue deduzir o calvinismo do dia a dia, da vida normal, vamos dizer assim, né? As pessoas, elas não sentem que elas estão sendo forçadas a tomar nenhum tipo de decisão. As pessoas, se você perguntar sobre a experiência pessoal delas, elas vão te falar que elas entenderam a mensagem e por causa disso tomaram a decisão, ou que elas em algum momento da vida pensaram, não, a partir de hoje chega, eu não vou mais viver fora de Deus, do Evangelho, alguma coisa nesse sentido. Então, a percepção sensorial, vamos dizer assim, das pessoas é que elas estão tomando as suas próprias decisões, né? Então, a ideia de que existe um destino que nos orienta e que você tem que fazer aquilo, ela é uma ideia que deriva de teologias. E aí é interessante porque não é só a teologia cristã que traz essa ideia de destino, mas você vai ver que as teologias pagãs também falam sobre isso, né? No paganismo, de modo geral, você vai ter a ideia de que os deuses é que direcionam a vida dos homens, que direcionam os acontecimentos na Terra, de que tecem os fios do destino e etc., de forma de que a pessoa não consiga tomar suas próprias decisões. Uhum. Então, um lado você tem o que a pessoa sente, o outro você tem as informações que a pessoa recebe e a partir dessas informações adere ou não.
né, a isso. Fala assim, não, vou concordar com isso, ou não, isso é contraintuitivo, eu não aceito essa ideia. E aí, de fato, o calvinismo, a gente vai começar essas discussões mais aprofundadas lá com Santo Agostinho, que está contrapondo o Pelágio, porque ele tinha um problema. Pelágio falava que a pessoa era salva pelas suas próprias decisões, que ela podia parar de pecar, ela podia escolher 100% se ela acreditaria ou não em Deus, se ela pecaria ou não. Santo Agostinho vai contradizer isso e dizer que não, é somente a graça de Deus que faz com que a pessoa possa fazer isso, que Deus então destina a sua graça para quem Ele quer. Depois, Calvino, principalmente, vai retomar essa discussão dentro da Igreja Reformada, né? Quando acontece a Reforma Protestante, vai escrever sobre isso. Então, essa coisa de calvinismo é uma coisa que está no segundo andar, vamos dizer assim. Ela é uma discussão teológica. Ela não é dedutível assim facilmente, né, no dia a dia, fazendo com que o calvinismo, o arminianismo, pareça ser mais lógico a partir daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. A Nai já gostou desse início de live aqui, postou uma risada dizendo quem estuda é calvinista, adorei. Eita Deus! A gente estava conversando aqui um pouco antes da live começar sobre arminianismo e calvinismo. Ela mandou uns textos aqui que até que eu vou trazer depois para a gente discutir. A Pablina escreveu aqui, poxa, sempre chego no final. Dessa vez não, Pablina. Dessa vez tu chegou no meio, tá no começo, tá bem no começo da live ainda, então vai poder pegar a discussão toda. E é interessante essa... Isso, tá começando agora. E é interessante essa colocação que tu fez do Agostinho ter começado a sistematizar algumas coisas na discussão com o Pelágio, porque eu tenho um livro aqui, que eu não vou levantar para pegar agora, que tenta rastrear, né, a origem da doutrina da predestinação na história, e ele tenta rastrear as raízes lá em Agostinho e na religião maniqueísta pagã que ele tinha antes do cristianismo, e como algumas ideias dessa religião anterior continuaram com ele e depois acabaram resultando numa leitura teológica que levava futuramente que levou ao calvinismo, né? Começou em germe ali com ele. Então é interessante fazer um rastreamento também das ideias. Mas por que tu acha, Matheus, que academicamente o calvinismo ganhou um predomínio, enquanto o arminianismo é bem mais escasso em termos de grandes teólogos defendendo o número de livros que se tem sobre arminianismo, né? Ou se tu vai numa universidade cristã ou de estudar teologia, vai ter bem menos pessoas defendendo o arminianismo do que o calvinismo. Tu tem alguma leitura sobre isso? Eu acho que é porque quando você começa lá atrás com os reformados escrevendo livros e livros sobre teologia cristã em linguagem que as pessoas poderiam acessar, que você não precisava ser padre e aprender latim para poder ler Tomás de Aquino, Santo Agostinho e etc. Como eles eram de tradição calvinista, né, a começar pelo próprio Calvino, que escreve as Institutas da religião cristã, e aí a partir daí você vai derivar esse pessoal nesse sentido. A academia é tomada por essas pessoas que acreditam dessa forma e cria aquilo que a gente falou na live da segunda-feira passada, o sentimento de clube, né? De que se você não acredita desse jeito aqui é porque você não entendeu. Então, só pessoas inteligentes conseguem entender isso aqui. É aquela famosa parábola do rei, eu acho que era o rei Midas, que passa por isso, né? Que ele vai uns costureiros lá no palácio e faz uma roupa que só as pessoas inteligentes enxergavam. E aí não tinha nada, mas o rei não queria dizer que ele era burro e não estava vendo nada, ele começou a andar pelado na rua, até que uma criança apontou e falou assim, o rei tá nu. Né? Aí ele se dá conta, e ninguém queria falar para ele que ele estava nu, com medo de falar que ele era idiota de estar caindo naquela ali. Então, a gente tem muito essa questão dessa pressão social que vai construindo para nós a ideia de que, não, se eu quero fazer parte de uma elite acadêmica, de uma elite intelectual, eu preciso acreditar em determinadas coisas, ler determinados livros, ter determinados conceitos. E aí o calvinismo, ele se incluiu nessa situação do clube, né? Se você quer fazer parte de um clube mais
intelectual, você precisa fazer parte disso aqui. E aí a gente vai ter as duas principais igrejas não pentecostais do Brasil, que é a Batista e a Presbiteriana, que são calvinistas, perpetuando essa ideia para nós aqui no Brasil, né? E fazendo com que, se você não acredita nisso, você não acredita na soberania de Deus, você não acredita nas doutrinas da graça, e aí te relega a uma ideia de, não, você é burro, né? E, consequentemente, as pessoas que vão para o seminário e que têm uma veia mais intelectualizada acabam migrando para o calvinismo e perpetuando essa ideia, escrevendo mais livros ainda sobre calvinismo, e aí a coisa vai embora. E assim, a gente tem no Brasil também, quando a gente olha para os pastores da internet, do YouTube, etc., nós temos duas situações. Você tem, de um lado, teologia da prosperidade, né? Aquela picaretagem toda que você vai ver lá das igrejas neopentecostais que estão barganhando a fé, fazendo a pessoa dizer, não, você põe seu dinheiro aqui que Deus abençoe você. Essas igrejas são arminianas, né? E aí você tem, do lado de cá, o que se opõe a isso, como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, esse pessoal assim, que aparece mais e que é calvinista. Então parece que assim, o oposto do falso evangelho seria o calvinismo. Então as pessoas acabam adotando também por essa situação de, eu não quero me identificar como um falso mestre, um falso profeta, um falso pastor. Aí essas questões culturais vão fazendo com que o calvinismo se torne mais popular nos nossos dias entre as pessoas que, mesmo não lendo as institutas, não lendo os livros calvinistas propriamente dito, queiram aderir a um grupo de pessoas que é sério, que leva o evangelho a sério, já que o calvinista leva o evangelho a sério. Aí populariza o calvinismo. E aí a gente tem, vou citar aqui um terceiro problema, que é a situação que as pessoas têm medo de ler a Bíblia por si só. Então, aquele comportamento que a Igreja Católica fazia, que ela dizia assim, não, só eu posso dar a interpretação correta da Bíblia, você que é leigo nem deve lê-la, para não inventar heresia. E aí, consequentemente, a Igreja Católica inventava as heresias, as pessoas não podiam combater. A Reforma Protestante trouxe a ideia, não, todo mundo tem que ler a Bíblia e tem que entender a Bíblia, mas com o passar dos séculos, começou de novo a criar essa ideia de, não, você não pode ler a Bíblia sozinho, você tem que ler a Bíblia através de um grande teólogo, através de Calvino, através de fulano de tal, e aí vai citando que são teólogos calvinistas, dizendo que você não pode interpretar a Bíblia por si só. Aí a gente tem todos aqueles textos que eu acho que a gente vai abordar hoje aqui, arminianos, né, textos que falam sobre livre-arbítrio, perda de salvação e etc., que são refutados, torcidos pelos teólogos antigos, mas dizem assim, não, você tem que ler a Bíblia nesse ângulo. Aí, assim, tá óbvio para a pessoa que o texto está falando que o sujeito está perdendo a salvação e que o sujeito tem livre-arbítrio, mas ele vai para o manual e aí ele relê o texto enviesado. Ah, tá, então eu vou dar uma outra explicação para isso que é óbvio. Pô, tá evidente aqui. E aí a pessoa acaba virando calvinista, né? Migrando para o calvinismo de novo. Então, mesmo quando a interpretação calvinista é meio contra-intuitiva na leitura do texto, o cara meio que se obriga a buscar algum teólogo, buscar algum conceito. Eu vi até eu fui num encontro da Fé Reformada uma vez e botaram nos slides uma Bíblia aberta e aí diversas setas saindo da Bíblia, indo para tudo que é lado. E aí dizem, essas são as possíveis interpretações que alguém pode ter sozinho lendo a Bíblia. Aí as setas iam para heresias e coisas erradas. Aí saía da Bíblia também duas linhas assim que formavam balizas. E as setas iam tudo para uma direção dentro dessas balizas. Isso aqui seria a tradição reformada, que te impede de fazer leituras erradas e ir para heresias. Então você tem que ler dentro dessa tradição, mesmo que seja contra-intuitivo, porque esses caras estudaram muito mais que você. Então, existe isso. Existe. A Igreja Católica vai falar isso também, né? Que você tem que ler dentro da tradição do Papa, da cátedra da Igreja Católica, dos documentos episcopais e etc. Né? Aí a Reforma Protestante falou, não, essas coisas aqui estão erradas.
Tem coisa certa aqui, obviamente, mas várias estão erradas. Aí ele criou o dela, né? E não está errado criar, porque você, de certa forma, precisa ter uma unidade na igreja. Só que não são textos inspirados pelo Espírito Santo inquestionáveis. E aí a gente precisa entender também que você vai pegar... vamos pegar um exemplo, que eu acho que é uma live que um dia a gente vai fazer aqui ainda, de escatologia. Né? Se você pega a ideia da escatologia reformada, né, eles são amilenistas, eles não acreditam que os textos da Bíblia que falam sobre Israel se referem a Israel, eles não acreditam que Jesus vai voltar daquele jeito mais literal, como está em Apocalipse e em Daniel. Né? Aí você vai entender assim também por que eles acreditam desse jeito. É porque na época que eles escreveram isso, lá no século XVI, eles eram antissemitas, né? Você tem textos de Martinho Lutero mandando e depois de crente, de reformado, mandando os príncipes alemães matarem judeus, queimarem sinagoga, expulsar judeus da Alemanha, né? Então eles eram antissemitas, antijudeus, e o Estado de Israel não existia. Na época, o local onde é Jerusalém, é Israel hoje, estava debaixo do domínio dos muçulmanos. Então, eles nunca imaginariam que os textos bíblicos que falam sobre Israel com o povo de Deus, Jesus voltando em Israel, judeus ali, não sei o que, seriam literais. Aí eles tinham que criar uma explicação para a época que fizesse sentido à época, né? O Estado de Israel foi restaurado, a gente vê hoje que o antissemitismo é uma coisa absurda, mas a teologia que foi construída nessa época, por causa desse sentimento e dessas crenças deles, permanece dentro da igreja reformada tradicional até hoje. Né? Então a gente precisa analisar que o sujeito no século XVI não necessariamente tem mais condições de entender a Bíblia que nós no século XXI, que conseguimos ter todos os textos bíblicos à vontade, que a gente consegue fazer concordância, a gente consegue rapidamente no computador encontrar todos os versículos que falam sobre um determinado assunto, que qualquer pessoa que conheça um mínimo de grego e hebraico consegue, com a ajuda de softwares, clicar nas palavras e descobrir o significado literal das palavras no grego e no hebraico. Então, nós temos muito mais vantagens do que eles em relação a esse tipo de coisa. Eles, a gente tem que lembrar, não são inspirados pelo Espírito Santo como os autores bíblicos. Então, as coisas que eles escreveram são passíveis de erro e de reanálise posteriormente. Né? A gente livremente pode fazer isso. Só que você vai sair de um clube se você fizer algum tipo, uma reanálise, né? Essa é uma ressalva importante de fazer no início dessa discussão, porque essas interpretações viram meio canônicas, assim, e parece que você trazer uma novidade para uma questão tão antiga é quase que uma heresia já antes de começar a falar. Mas, Matheus, indo direto agora ao assunto, arminianismo. O que é o arminianismo? Ele tem 5 pontos também. Quais seriam esses pontos para a gente introduzir essa questão? Também tem 5 pontos. E os 5 pontos do arminianismo foram formulados ainda primeiro do que o calvinismo. O calvinismo foi formulado em 5 pontos para refutar os 5 pontos do arminianismo. O primeiro ponto é o livre-arbítrio. É a ideia de que Deus deu livre-arbítrio para o ser humano. Eles usam inicialmente já o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, quando Deus coloca o homem dentro do jardim, cria a árvore do conhecimento do bem e do mal, coloca ela também dentro do jardim e fala para o homem, olha, você não pode comer disso aqui, porque se você comer, você vai morrer. Quando Deus dá um mandamento e uma consequência à quebra do mandamento, Deus também está dando uma opção. O ser humano ele pode agora escolher se ele quer obedecer ou não, se ele quer fazer do jeito de Deus ou se ele quer experimentar pelas suas próprias formas. E a gente vai observar que o homem escolhe fazer diferente, ele escolhe pecar. Desde então, a gente vai percebendo que Deus está sempre dando opções para o ser humano. Então, o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, foi preservada depois da queda. Você pega Gênesis 4:7.
Quando Caim está com raiva, porque Deus rejeitou a oferta dele e ele aceitou a oferta do Abel, e aí Deus ele aparece para o Caim e fala assim, Caim, por que você está transtornado? Né? Por que seu semblante caiu? Por que você está mal-humorado, está carrancudo? Né? Se você proceder bem, você vai ser aceito. Agora, se você proceder mal, o pecado está na porta. O seu desejo vai ser contra ti, mas você pode dominá-lo. Né? Deus ele vira para o Caim, ele alerta o Caim e ele afirma que o Caim tem capacidade de dominar o desejo dele. Né? Obviamente que no momento que Deus fala com Caim, Deus está interferindo, então a graça de Deus, não é Caim pela sua própria força de vontade que tem essa capacidade, é porque Deus está dando a ele graça para poder tomar uma decisão. Você quer fazer isso ou você quer fazer errado? Você pega Deuteronômio 30, versículo 15 em diante. Deus vira para o povo de Israel, tinha saído do Egito, estava chegando na terra, e ele fala para o povo assim, vê que hoje eu te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Né? Lá no 19, ele repete isso e ainda fala, escolha, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Embora Deus sabia, a gente vai ver isso mais para frente, que o povo ia escolher a morte. Eles iam acabar tomando uma decisão diferente. Mas era o quê? Escolha. Né? Deus ele não sequestrou o livre-arbítrio deles, ou não os elegeu, e eles ficaram forçadamente propensos a escolher a morte. Eles tiveram, da parte de Deus, dada a eles, pela graça, a oportunidade de tomar decisão a partir daquilo que eles bíblicos, 1 Samuel 15, 23, Mateus 23, 37, Romanos 10, 21, Atos 7, 51, que o tempo inteiro o ser humano ele está sendo colocado diante de escolhas. Ele está sendo apresentado para decisões que Deus está restituindo a ele a capacidade de tomar decisão. Então, essa ideia, esse ponto, ele contrapõe o conceito de depravação total radical do calvinismo, mas não contrapõe totalmente. O que ele está falando? O ser humano, sim, foi totalmente depravado, por causa disso ele se tornou incapaz de qualquer bem, né? Mas não é plenamente. Deus ainda preservou, através da que o arminianismo vai chamar de graça preveniente, né? Deus dá a capacidade para as pessoas que ouvem a mensagem dele, a mensagem do evangelho, a possibilidade de tomar decisão. E aí sim o ser humano, restaurado o seu livre-arbítrio, escolhe se ele quer seguir a Deus ou se ele quer continuar seguindo seus próprios caminhos. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Seguimos direto? Não, eu ia te fazer uma pergunta, Matheus. Tu citou aqui vários textos que tratam explicitamente de livre-arbítrio na Bíblia, de Deus oferecendo opções, incentivando eles a escolher uma ou escolher outra coisa. Como é que o calvinismo interpreta esses textos? Vai ser só Deus usando de um recurso retórico, mas no fim das contas eles não tinham opção nenhuma? Qual é a interpretação que eles dão? Na maioria desses textos, o calvinismo vai lançar a mão de um recurso teológico que eu acho falível e não bíblico, né, que é a ideia da teofania. É a ideia de que não é assim que as coisas são, mas Deus explica numa linguagem que o ser humano é capaz de entender. Então é como se assim, Deus já decidiu, Deus já escolheu, ele já predeterminou todas as coisas, mas o ser humano não é capaz de viver isso no dia a dia, então Deus fala com o ser humano do jeito que ele entende. E aí Deus vai falar algumas coisas, apesar de que o ser humano não, na prática, não era bem isso que estaria acontecendo, mas essa é a forma que ele pode compreender. E aí, Seria então, só um ao longo recurso da retórico. história, recurso retórico, exatamente. A teofania é terrível, cara. Essa aí, ela avacalha a compreensão bíblica em várias partes, tentando ajudar, né? Faz errar várias coisas, né, Matheus? E o segundo ponto, como é que ele se diferencia do calvinismo? O segundo ponto do O segundo arminianismo. ponto é a eleição condicional. Diferente da
incondicional, que é no caso do calvinismo. O que o arminianismo vai falar no segundo ponto? Que Deus elege sim, Deus predestina sim, então predestinação existe, nenhum dos dois, né? O arminianismo ele não nega a predestinação, né? Ele afirma, quem nega a predestinação é um outro ramo teológico, que é chamado de teísmo aberto, né? Que é o Open Theology em inglês, que é a ideia de é uma outra percepção que não tem nada a ver com isso aqui, né? O arminianismo, ele diz, não existe eleição, existe predestinação, mas ela é condicionada à presciência de Deus, ou seja, o fato de Deus saber quais decisões o ser humano vai tomar por sua livre escolha. Então, por exemplo, eles pegam o texto lá de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que fala assim, eles foram eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, nós estamos no tempo, a gente vive no passado, presente e futuro andando, né? Você tem que esperar chegar o próximo momento para você caminhar. Então, todo o conceito da física, de que o espaço-tempo é matéria, é tecido, né? E a gente está se deslocando dentro do espaço-tempo. Deus que criou isso, ele está fora do espaço-tempo. Deus, ele é não só onipresente, ele pode estar presente em todo o espaço, como ele é eterno, ele também está presente em todo o tempo, né? Então, para Deus não existe ontem, hoje e amanhã. Tudo está diante dele constantemente, eternamente. Então, Deus ele vai lá no ano 2064, ele me vê morrendo, ele vê que decisões eu tomei ao longo da minha vida, ele vê assim, o Mateus, ele tomou a decisão de estar comigo, ele permaneceu fiel até a morte, ele se santificou, ele quis o evangelho que foi comunicado para ele. Aí Deus volta em 1984, quando eu nasci, né, e me predestina para a salvação, me elege para a salvação. Então, ele não faz isso incondicionalmente, independente das decisões que eu tomo. Ele faz isso porque ele conhece as decisões que eu vou tomar. E eles usam também o texto de Romanos 8, 28 e 29, que vai falar assim, que aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, que a predestinação está condicionada a um prévio conhecimento. Ou seja, não é simplesmente porque ele decidiu. Não, ele conheceu, ele analisou, ele viu a vida das pessoas e por causa de ter visto isso, é que então ele vai eleger um ou outro condicionado às decisões que a pessoa está tomando na vida dela. Uhum. Então, enquanto o calvinismo fala que a gente é totalmente depravado, a gente nem tem condições de tomar decisões para evitar o pecado, o arminianismo vai dizer que Deus concede uma graça que nos permite escolher em diversos momentos se a gente vai seguir ele ou não, se a gente vai pecar ou não. A gente tem algum nível de capacidade pela graça de Deus. E também ele vai dizer, enquanto o calvinismo vai dizer que Deus já escolheu antes da gente nascer, sem olhar para o que a gente fez de bom ou de ruim, se a gente vai ser salvo ou não, o arminianismo vai dizer que não, Deus ele olha para nossas ações e tal, antes da gente fazer elas e com base nisso é que ele predestina. Então essas são, nesses dois pontos iniciais, as diferenças entre calvinismo e arminianismo. Exatamente. Qual seria o terceiro ponto de diferença entre essas duas doutrinas, Matheus? O terceiro, em oposição à ideia calvinista de expiação limitada, é a expiação universal. É a ideia que Jesus morreu por todos os homens, e não somente pelos eleitos, né? Então, eles vão usar os textos João 3,16, Apocalipse 22,17, Romanos 10, 8 a 13, 2 Pedro 3, 9, e 1 Timóteo 2, 3 e 4, que para mim é um dos textos interessantes nessa ideia aqui, que é a ideia que fala assim, que Deus queria que todos fossem salvos e chegassem ao pleno conhecimento da verdade, né? Ou seja, então Jesus ele morre por todos, ele se entrega por todos,
Mas não são todos que são salvos pela sua escolha. Então, a ideia da expiação universal, seria o terceiro ponto, vai contrapor a ideia da expiação limitada do calvinismo. Uhum. Esse é um daqueles que eu falo que, para mim, não faz sentido no arminianismo. Né? Uhum. Então, embora esses textos trabalhem realmente essas ideias especificamente, eles não estão falando necessariamente que Jesus morreu por toda a humanidade. Porque se você acredita, você parte para a ideia de que Jesus morreu por toda a humanidade, aí você tem uma outra heresia que surge daí, que é o universalismo, que é a ideia de que no final Deus vai salvar todo mundo, que Jesus morreu por todo mundo. E ninguém vai para o inferno e aquela coisa toda. Né? Então a gente vê que, como que você tentando resolver um problema, às vezes você pode criar outro. Né? Você pode cair numa outra compreensão, numa outra interpretação. Uhum. A Igreja Presbiteriana Redenção fez um comentário aqui sobre essa exposição que a gente está fazendo sobre o arminianismo. E só lembrando, a gente não é arminiano, a gente está expondo o que é o arminianismo para depois fazer uma avaliação. A Igreja Presbiteriana comentou assim: Deus escolhe mais ou menos, a gente é depravado mais ou menos e a gente se salva mais ou menos. Então, presbiteriano geralmente é sempre calvinista, então ele fez um comentário aqui Sim, irônico sobre o arminianismo. Porque o que é a ideia nesse sentido aí? É que se o ser humano tomar parte, ele então tornaria a ação de Deus menor. Né? E aí, dentro da perspectiva calvinista, isso faz sentido, porque você tem um Deus totalmente soberano, agindo totalmente soberanamente, com um ser humano totalmente depravado, incapaz de fazer tudo. Né? Só que a ideia arminiana é a ideia de participação. Né? De Deus, ele vem e faz tudo que o ser humano não é capaz de fazer para restaurar ao ser humano uma capacidade, então é pela graça totalmente, para que então ele tome suas decisões. E aí alguns tomam a decisão no sentido, outros tomam a decisão no outro sentido. Né? E realmente muitos tomam a decisão mais ou menos e quase são salvos. Né? E acabam realmente se perdendo porque eles estão capenga e vão tomando a sua decisão capenga mesmo. Uhum. O Léo Dalla comentou aqui também sobre o terceiro ponto, dizendo que o problema da expiação universal é que torna o sacrifício de Cristo inócuo. Ele morre para salvar, mas não salva de fato. Exato, esse é um problema também da expiação universal. Né? E aí a gente vai ver que o sacrifício de Cristo é eficaz. Né? E é eficaz para os salvos, e não para todo o mundo, porque todo mundo não é salvo. Né? Então a gente vai ter uma formulação que a ideia de que o sacrifício de Cristo era suficiente por todos, né? Então ele não é insuficiente, não é porque Cristo não tinha condição ou capacidade de morrer por toda a humanidade. Ele tinha, mas ele só é eficaz para os eleitos. E aí a eficácia do sacrifício, ela se cumpre plenamente. Perfeito. E qual o quarto ponto do arminianismo, Mateus? O quarto ponto é a graça resistível. Né? Ou seja, no calvinismo vai falar que uma vez que Deus então oferece a graça para o eleito, ele passa a ser incapaz de resistir ao chamado, de resistir à graça, então é forçado, atraído irresistivelmente às questões do evangelho, vai viver com Deus, vai começar a santificar, vai viver a vida. E aí opõe o que o arminiano às vezes critica no calvinista, que é falar assim, não, o cara acredita que ele é salvo para sempre, então ele já não faz, aí cruza o braço e não faz nada. E a doutrina calvinista não diz isso, ela diz que porque você é salvo, você vai fazer as coisas, né? Então na prática você vive a mesma coisa que todo mundo. Agora, dentro da perspectiva arminiana, a graça de Deus ela é resistível. Né? Ela não é uma imposição, ela é uma oferta. Então, de novo, o ser humano é totalmente incapaz de, por si, chegar ao conhecimento da verdade, por isso que não é pelagianismo. O Pelágio achava que o ser humano podia fazer pelo seu livre-arbítrio pleno. Né? No arminianismo, o ser humano não tem livre-arbítrio pleno, ele não é capaz de, por si só, chegar lá.
Aí Deus, vendo isso, ele oferece ao ser humano uma segunda oportunidade dele tomar uma decisão boa. Então, a mesma oportunidade que ele ofereceu para Adão lá no jardim, de pode viver beleza comigo ou pode comer da árvore e morrer, ele restaura essa possibilidade para aquele que ouve o evangelho. Então, de novo, não é para toda a humanidade, né? Você precisa ter contato com a mensagem do evangelho, você precisa ouvir a mensagem da graça de Deus, e aí quando você ouve o evangelho, o Espírito Santo vem e abre ao ouvinte do evangelho a possibilidade, na mente e no coração, dele, ouvindo aquilo, tomar uma decisão dentro dessa situação. Aí a graça ela é irresistível. Eles vão usar o texto de João 5, 40, 2 Pedro 1, 10, Hebreus 2, 3, Mateus 23, 37, Atos 7, 51, que são textos que mostram as pessoas resistindo e sendo advertidas por isso, muitas vezes sendo criticadas, porque elas estão resistindo ao Espírito Santo, elas estão resistindo a Deus, elas estão ouvindo, e tipo assim, cara, tá óbvio e você está resistindo, por causa disso você vai ser condenado. Então percebe, dentro dessa perspectiva, se Deus já tivesse eleito, a pessoa seria condenada pelo fato de não ter sido eleita, e pronto. Né? Dentro da perspectiva arminiana, a condenação é por resistir. Ou seja, você ouviu e ainda assim você resistiu. Então você vai ser punido por causa disso. E a gente percebe que a punição para aqueles que ouviram e resistiram é maior do que a punição daqueles que não ouviram. Né? Jesus, por exemplo, quando ele está pregando para Cafarnaum, para Corazim, Betsaida, ele chega e fala assim, ai de vocês. E aí ele cita cidades de Israel lá, que ele tinha visitado e que tinham rejeitado ele, né? Ele fala assim, ai de vocês, porque se em Sodoma tivessem sido feitas as coisas que eu fiz em vocês, eles tinham sido salvos. Então, no dia do juízo, Sodoma vai se levantar e vai julgar vocês. O que é que ele está fazendo nessa perspectiva? Jesus está fazendo, ele está mostrando para eles, o coração de vocês é mais duro do que o coração de Sodoma, e em análise, eles não viram o que vocês estão vendo, e por causa disso foram julgados e pereceram, porque eles também pecaram. Agora, vocês tiveram uma oportunidade diferente, ou seja, se fosse eleição incondicional, Sodoma e Cafarnaum estariam em pé de igualdade. Ambos não foram eleitos, ambos não foram escolhidos por Deus, ambos vão para o inferno pelos seus próprios pecados. Né? Mas Jesus ele cria uma distinção porque a condição de Cafarnaum era superior, porque a eles foi dada graça preveniente, foi dada a possibilidade de escolher, diferente de Sodoma, que não teve essa possibilidade, e eles, tendo a possibilidade, rejeitaram isso, consequentemente, o juízo deles, por isso, é maior. Então, e aí tem vários outros textos, eu citei aqui, a pessoa pode voltar ali onde eu citei os textos e pode ler esses versículos especificamente. A gente tem vários textos bíblicos mostrando que Deus oferece, sujeito rejeito. Né? Isaías 63, que é a passagem na Bíblia que a gente tem a apresentação da Trindade, parece o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá em Isaías, né, um texto 700 anos antes ainda de Jesus nascer, você vai ver que ele fala que Deus ele veio tentando e o povo foi resistindo. Deus veio tentando e o povo foi resistindo. Deus guiou e o povo contristou o Espírito Santo, foi rebelde. Então, eles tinham a possibilidade, rejeitaram a possibilidade dada por Deus. Ótimo, Matheus. Tem uma coisa que os críticos do calvinista geralmente levantam em relação a esse ponto, é o que a Nathalie sintetizou aqui no comentário, de que ela falou que, do meu ponto de vista, se Deus já escolheu os que serão salvos, não precisaríamos pregar o evangelho. Né? E aí, para os arminianos que criticam o calvinismo levaria a um comodismo no evangelismo. E, por outro lado, uma coisa que os calvinistas falam é um pouco do que o Giovanni Witzel escreveu aqui. Eleito porque Deus escolheu
ou se torna salvo mediante suas escolhas. E aí eles vão dizer que o arminianismo acaba diminuindo a soberania de Deus na salvação, porque o ser humano, na verdade, é quem se salva, porque ele é quem escolhe. Então a gente tem esses dois pontos de vista aqui em conflito nesse ponto da resistibilidade. Como é que tu resolve aí essas visões conflitantes? Uhum. Pegando primeiro a pergunta da Nathaniele ali, dentro do que é a doutrina do calvinismo, a pessoa ela não vai deixar de pregar porque Deus já escolheu. O que é a ideia? Mesmo quem é eleito precisa ouvir o evangelho. Então, o que o pregador do evangelho faz? Ele comunica o evangelho para que os eleitos, através da comunicação do evangelho, possam vir até Jesus. Então, a eleição não é independente da vida que o cara leva. Ele também vai precisar aceitar o evangelho, batizar, arrepender dos seus pecados, ter fé, crer em Jesus e viver a vida cristã normal, como qualquer cristão. Então, qual que é o papel, se eu sou calvinista, qual que é o meu papel como filho de Deus, como discípulo de Jesus? É obedecer o que Deus mandou eu fazer, ir e pregar. Agora, quem vai salvar é Deus, que com a minha pregação, ele vai pegar e os eleitos vão ser irresistivelmente atraídos por aquela mensagem. Tem uma frase do Spurgeon, desculpa interromper, mas tem uma frase do Spurgeon que ele fala que se eu soubesse quem que eram os eleitos, eu ia lá e pregava só para eles. Mas como eu não sei, eu vou e prego para todo mundo. Exatamente. Spurgeon é um calvinista, é exatamente essa frase. Para mim, por exemplo, que trabalhei com plantação de igreja, hoje acompanho pessoas pastores nesse cenário também de plantação de igreja e etc., eu acho que é até mais confortável saber que existem pessoas salvas em determinados lugares, eleitas, em determinados lugares, predestinadas em determinados lugares, porque eu sei que vai ter algum resultado. Eu vou pregar o evangelho e alguém vai se salvar. Alguém vai ouvir, alguém vai ser atraído por Deus e alguém vai ser salvo. Então, consequentemente, eu acho que até facilita do que se eu pensar, puxa, depende de 100% da minha capacidade de argumentação, do meu esforço, da minha tentativa. E aí, se o cara não for salvo e ninguém for salvo, é porque eu não consigo mesmo. Então, eu acho que é até mais confortável, e nós temos textos em Atos que vão falar sobre isso, que Deus vira para o Paulo e fala assim, Paulo, prega naquela cidade ali, porque eu tenho ali escolhidos. Então, para Paulo já era de boa, porque ele pensava assim, não, beleza, eu vou chegar na cidade, alguém vai converter, eu não sei quem é, vou pregar para todo mundo, exatamente o que o Spurgeon falava, e os eleitos de Deus vão ouvir a minha mensagem e vão salvar. Então, para mim é até um incentivo saber que em determinados lugares existem predestinados incondicionalmente, eleitos incondicionalmente por Deus. Por outro lado, seria a outra posição, esqueci quem falou ali atrás, que seria a questão da outra posição, é o seguinte, dentro da perspectiva arminiana, voltando para o arminianismo, na perspectiva arminiana, a pessoa ela é eleita antes da fundação do mundo, desde o início de tudo, porque Deus já foi no futuro, já viu, esse sujeito ele vai ser exposto ao evangelho, eu vou derramar sobre ele graça preveniente, o Espírito Santo vai abrir a cabeça dele e o coração dele para ele entender a mensagem, ele vai aceitar a mensagem que eu ofereci, depois de toda a ajuda que eu dei, porque ele não ia dar conta sozinho, e aí, porque ele aceitou, ele será salvo. Então Deus assistiu isso aqui, é como se ele assistisse um filme repetido. Ele assistiu isso aqui, então ele lá atrás já sabe que esse sujeito aqui vai ser salvo. E elege ele, predestina ele para a salvação. Então é a ideia da sinergia. Existe uma ação de Deus, mas existe uma ação do homem. Deus ele não faz independente do homem, ele faz junto com o homem, e aí a sinergia de Deus e o homem produz a salvação para aquele indivíduo.
né? Diferente do monergismo, que a ideia é que a energia vem só da parte de Deus, ele age sozinho e ele faz sozinho. O ser humano é um agente totalmente passivo nesse processo de salvação. Ótimo, ótimo. O Lucinei escreveu aqui, bacana demais falar de Deus. É bacana Legal mesmo. ser mesmo. E aí a gente vai pro quinto e talvez um dos pontos mais polêmicos do arminianismo. A gente fez uma pesquisa aqui no nosso perfil do Instagram, do CMBsul, perguntando o que as pessoas achavam, se é possível perder a salvação ou se não é possível. E aí o resultado, não sei se tem algum chute para dar, Matheus, de quantos por cento foi para cada resposta? Eu acho que a maioria deve ter falado que era possível. Que era possível. Pois é, Matheus. Foi 51% das pessoas dizendo que é possível perder a salvação. Então tá no foi empate ali, técnico. estava muito equilibrado, empate técnico. Empate É uma técnico. questão bem divisiva, né? A gente pode ver só pela essa enquete que o pessoal está bem dividido nessa questão. Então, quinto ponto tem a ver com perda de salvação. O que é o quinto ponto do arminianismo, Matheus? É o chamado queda da graça, né? Ou seja, que diferente do calvinismo, que é a perseverança dos santos, que é aqueles que foram então eleitos, não têm a capacidade de perder a sua salvação, no arminianismo existe a possibilidade através da queda da graça, ou seja, a graça te alcançou, a graça te salvou, então você está salvo, mas essa condição ela não é uma condição permanente, haja o que houver, independente das decisões que você tomar. Se você rejeitar a Deus em algum momento da sua vida, você apostatar da fé, você abandonar a fé, você cai da graça de Deus. Então, de novo, nós temos várias passagens bíblicas que vão falar sobre perda de salvação. Os principais, 2 Pedro 2:1, Hebreus 10:29, Hebreus 6:4-6, Hebreus 12:14-17, 1 João 5:16-18, 1 Coríntios 9:25-27, várias passagens bíblicas que vão tratar essa ideia. Eu gosto de pegar as passagens de Hebreus porque ele é mais didático nesse sentido, uma vez que ele está escrevendo para o povo de Israel que acreditava que estava salvo para sempre, que inclusive por ser hebreu, por ser judeu, independente do que eles fizessem ou as decisões que eles tomassem na vida deles, a salvação deles estava garantida. Se eles ficassem com Jesus, voltassem para o judaísmo, misturassem Jesus com o judaísmo, que estava tudo certo. E aí o autor de Hebreus ele vai falar para eles assim, cara, não está tudo certo. Você não pode viver a sua vida de qualquer forma. Então você pega Hebreus 6, tá? Do versículo 4-6. Ele vai falar assim, é impossível que aquele que... vou abrir esse texto aqui, porque esse texto aqui vale a pena a gente citar ele um pouco mais detalhado, porque ele é um texto que é uma pedra no sapato do calvinismo, inclusive é um dos mais distorcidos dentro da perspectiva calvinista. Olha só o que ele vai falar aqui, olha. Vou ler na NVI aqui. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Ou seja, esse cara foi salvo, né? Não tem como você trabalhar a ideia de que esse sujeito não foi salvo. Tá? E aí fala assim, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Que queda é essa? A gente tem que ler Hebreus à luz do todo, para a gente não fazer a interpretação equivocada aqui, no sentido de, é porque eu pequei, ou eu simplesmente desviei, né? Até a gente já consegue responder direto a pergunta do Lucinei ali, ou da Lucinei, eu não vi a fotinha, a fotinha ali, que fala assim, uma pergunta, então no caso, saí da igreja, fiquei 11 anos afastado, Lucinei, voltei, tem 1 ano e meio, então perdi a salvação, isso aqui já vai responder a pergunta dele direto. Essa queda aqui, a gente tem que conjugar ela com Hebreus 10, vamos abrir lá em Hebreus 10, Hebreus 10, 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos. Quanto mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça.
né? Então ele vai falar do sujeito salvo que rejeitou e pisou. E aí você completa isso aqui com Hebreus 12, aí é o texto mais esclarecedor disso aqui, que ele vai trazer para nós essa perspectiva a partir do versículo 14. A internet resolveu não ajudar aqui, ó. Mas eu vou citar mais ou menos de cabeça aqui, talvez eu fale uma palavra ou outra que ele trancou aqui. Mas ele fala assim, ó, a partir do versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, isso é na revista atualizada, tá assim, né? Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Né? Aí ele fala, não brotando entre vós raiz de amargura, né? E aí toda essa construção, a gente vai lá em Deuteronômio 30 para explicar o que é raiz de amargura, para entender o que todos esses textos estão trabalhando, que é a ideia de, não é um cara como o filho pródigo, que um dia dá uma louca na cabeça dele, e ele, cansei disso aqui, não sei o quê, e vai para o mundo, e daqui a pouco passa um tempo, ele cai em si da miséria que ele está, da desgraça que ele está, fala, não, eu quero voltar para a casa do meu pai. E volta e é recebido pelo pai. Esse aqui é aquela pessoa que, tendo sido salva, entendido o evangelho, recebido tudo isso, começa a pensar assim, quer saber? Eu vou viver minha vida, vou cometer meus pecados do meu jeito, vou fazer as coisas que eu quero fazer, vou pecar intencionalmente. Lá no fim da vida, aí eu peço perdão e me arrependo e volto. Né? Ou Deus, de alguma maneira, na última hora me dá uma chance e eu volto. Então, o autor de Hebreus ele está falando disso. Né? Não é aquela ideia que aí o calvinista debocha do arminiano errado, né? Que o cara pecou, perdeu a salvação, pediu perdão, ganhou a salvação. Não é isso que está falando. Está falando de uma postura da pessoa, isso é cair da graça, né? É uma postura de uma pessoa que toma a decisão consciente, depois de ter sido salva, de ter sido iluminado, de ter provado os dons desse mundo, os poderes do mundo vindouro, ter bebido do Espírito Santo, cai da graça, abandona a fé, desiste com o pensamento de vou viver a minha vida do meu jeito, cometer os meus pecados, não me santificar, afastar de Deus, e um dia Deus vai lá e resolve esse problema, ou no último momento, quando estiver velho, doente na cama, internado no hospital, entubado para morrer, eu peço perdão e ganho minha salvação de volta, sou salvo, arrependo e dá tudo certo na minha vida. Então, esse sujeito que preencheu os requisitos do bem e os requisitos do mal, tem muitos requisitos aqui, ele cai da graça e ele perde a salvação dele. Né? Então, ele se torna uma pessoa como Saul. Saul é um exemplo bíblico, a gente tem outros, mas ele é um exemplo clássico de uma pessoa que era salvo, estava com Deus, era cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele recebeu o Espírito Santo, mas por causa das decisões que ele foi tomando, não era cometer um pecado, é de largar Deus para lá, de não estar nem aí para Deus, Deus tira o Espírito Santo de Saul e coloca um demônio na vida dele. Né? E o fim de Saul é consultando uma médium e suicidando. Né? Então você vê que é um cara que começou bem, ungido por Deus, tinha o Espírito Santo, estava salvo, termina a vida dele afastado de Deus, completamente afastado de Deus. Né? Então, nós temos outras situações, a gente percebe que na Bíblia, os escritores bíblicos, os personagens bíblicos, eles tinham preocupação em não perder a salvação. Davi, no Salmo 51, quando ele está em pecado por causa de Batseba, ter matado Urias e não sei o que, e o Natan adverte ele faz a oração, que está registrada no Salmo 51, ele fala para Deus assim, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque ele já tinha visto o que tinha acontecido com Saul e ele sabia que aquilo era possível para ele também. Então, embora ele não perdeu a salvação dele em nenhum momento, mesmo tendo matado Urias e adulterado com Batseba, ele estava salvo durante esse período ali, tinha o Espírito Santo durante esse período, então não é peca, perde salvação, pede perdão, ganha salvação, não fica o vai e vem, o Espírito Santo entrando e saindo o tempo todo. Ele sabia que se ele segue por aquele rumo e adota isso como a nova vida dele, o Espírito Santo ia embora
ele perdia a salvação dele. Paulo escreve lá em 2 Coríntios, ele fala assim, eu estou lutando para depois de ter qualificado muitos, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, por mais que aparentemente Paulo é um eleito pela soberania de Deus, atraído pela graça irresistível, etc., ele não se enxergava assim, pelo menos não o tempo todo. Né? Ele via que, olha, eu tenho que vigiar e cuidar da minha vida e cuidar das minhas atitudes para não sair fora do barco. Uhum. Então, no arminianismo, a gente viu aqui alguns textos, inclusive tanto teológicos quanto exemplos mais de histórias e personagens bíblicos, é possível perder a salvação. E ao contrário do que muito meme calvinista debochando do arminianismo tenta fazer parecer, não é uma coisa pequei, perdi a salvação, pedi perdão, ganhei de volta. Existe uma série de condições que a Bíblia apresenta para o cara chegar ao ponto de perder Deus retirar o Espírito Santo dele. Então, mas a gente tem um desafio aqui de uma posição possivelmente de um calvinista que escreveu o seguinte, aqui nos nossos comentários: se Deus então já viu o futuro e já viu que a pessoa vai crer até o final, ou seja, ela vai ser salva no fim da vida, como faz sentido cair da graça? Era salvo, mas não eleito? Então a pessoa pode ser uma eleita ou não eleita que ganha a salvação durante a vida, perde a salvação e daí vira um não eleito. Como é que funciona isso, Mateus? Esclarece aí, abraços. A eleição é um conceito da eternidade, tá? Ele é um conceito da perspectiva de Deus. Então, da perspectiva de Deus, Deus já sabe quem vai e quem não vai desde sempre, desde a eternidade. Então, Deus ele não se surpreende, Deus ele não chega um momento que ele fala assim, olha só o que o cara fez, nunca imaginei que ele ia fazer alguma coisa dessa, tá? Então, a gente não, da perspectiva de Deus, ele já sabe todas as coisas. Agora, a forma que Deus lida com o ser humano é no tempo. Então, se a pessoa aceitar Jesus hoje, ela está salva. E aí a gente vai para uma outra perspectiva, que é a nossa dificuldade de entender, e esse é um conceito de física, é a dificuldade de entender o que é tempo e o que é eternidade. Deus ele não fica adivinhando as coisas que vão acontecer. Deus sabe as coisas que vão acontecer porque elas acontecem. Então, às vezes a pessoa faz a pergunta assim, se Deus sabia que Adão ia pecar, por que ele criou Adão? Por que ele colocou a árvore se ele sabia que Adão ia pecar? Não, Deus só sabia que Adão ia pecar porque Adão pecou. Se Deus tira a árvore ou tira o Adão não peca, ele não existe. O que Deus ia saber sobre Adão? Nada, porque aquilo não existe. Deus ele não é nem um adivinho do futuro, e nem... Quem assistiu a Marvel aí viu aquela aberração que eles fizeram no final dos multiversos paralelos, das realidades paralelas, que é uma viagem na maionese. Isso não existe. Deus ele não fica vendo milhares de combinações possíveis e aqui existe. Deus vê o que existe, porque só o que existe, existe. Principalmente para quem vive na eternidade. Né? Então, Deus sabe quem vai fazer todas as coisas, Deus elege aqueles que vão fazer e ser salvos pela sua presciência. Agora, por exemplo, tem um texto lá em Êxodo, deixa eu ver se eu vou achar esse texto aqui, se minha internet volta aqui, que esse texto é muito legal da gente ler, ó. Deixa eu ver aqui, Êxodo, deixa eu ver aqui. Enquanto tu procura aí, Mateus, essa tua explicação sobre a relação de Deus e o tempo já é um recado para os molinistas aí que estão assistindo, que alguns comentaram aqui se a gente ia falar do molinismo. Essa tua explicação sobre Deus não ficar vendo diversos futuros alternativos e prevendo escolhendo um, já derruba o molinismo, aí, que é a ideia de que Deus vê diversas possibilidades de alternativas de todas as decisões que a gente poderia ter feito e não fez, e daí escolhe qual delas ele vai fazer tornar real. Então, aí a gente já derruba essa outra doutrina, que também é uma tentativa de achar um meio termo entre calvinismo e arminianismo, que alguns comentaram. Olha só, Êxodo 32, 31. Moisés e Deus estão discutindo o que vai fazer com o povo de Israel,
e Deus está querendo destruir o povo, Moisés está intercedendo para salvar o povo, aí Moisés vira para Deus e fala assim, Deus, que grande pecado cometeu o povo. Fizeram para si um Deus de ouro. Aí no versículo 32 ele fala, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. E aí Moisés, ele vai além, ele faz uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer, né? Ele vira para Deus e fala assim, se não, risca-me do teu livro que escreveste. Aí Deus vira para Moisés e fala assim, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Esse conceito do riscar o nome, escrever o nome no livro da vida, é um conceito que ele vai sendo repetido, ele é repetido em Salmos, depois ele é repetido exaustivamente em Apocalipse. É o conceito de que Deus ele escreve o nome dos salvos em um livro, né? E aí no conceito calvinista, Deus não apaga o nome. E aí por quê? Porque ele já saberia quem ia ser salvo, ele vai escrever quem vai ser salvo, ele escolheu quem vai ser salvo, e aí aquele que vai ser salvo já está com o nome lá. No conceito que o outro irmão perguntou ali, trabalha a ideia de que Deus, na sua presciência, já saberia, então só elegeria e colocaria o nome dessas pessoas. Só que o jeito que Deus escolheu de tratar com a gente enquanto você aceitou o evangelho e está cumprindo os requisitos, Deus ele não vai interferir negativamente, porque ele sabe que você vai escolher outra coisa lá na frente, não te dando as oportunidades. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, ele vai te dar o Espírito Santo, você vai estar salvo, você vai viver uma vida de um genuíno cristão, de um verdadeiro cristão. E aí, se você toma a decisão de cair da graça e se separar da graça, você vai ter o seu nome riscado, você vai apostatar, né? O próprio conceito de apostasia, ele é uma palavra que deriva da ideia de divórcio, de carta de divórcio, né? Só divorcia quem já foi casado, né? Só apostata quem já foi salvo. Não tem como ele não era salvo, então ele não apostatou, né? Porque as condições, ele não era casado de verdade, então ele não divorciou, né? Então a maneira que Deus ele trata comigo hoje é a maneira como eu estou com ele hoje. Porque se ele já vai lá no futuro ver como é que eu estou e volta e faz aqui, ele interfere nas minhas decisões. E isso é uma coisa que, na perspectiva arminiana, Deus não faz, né? Ele ajuda você, ele não interfere e tira você do trilho e sequestra o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de escolher. Então, a Bíblia vai dizer que Deus escreve e que Deus apaga nome das pessoas, e aí ele fala para Moisés, não, você não, Moisés, eu vou deixar quietinho escrito lá. Agora, tem uns aí que eu risco. E aí, lá em Apocalipse, você tem a promessa, o vencedor, não, de modo nenhum, riscarei o seu nome do livro da vida. Por quê? Porque o cara que não venceu, estava indo e não venceu, e Jesus fala bastante sobre isso em Mateus 24 também, daqueles que iriam se desviar no fim dos tempos, por causa de como ia ficar apertado, como ia ser difícil ser cristão no fim dos tempos, então muitos iriam se escandalizar, que é o sentido de desviar, de apostatar, sair da fé, perde a salvação. Então você vai ver, a Bíblia ela é explícita nessa questão da perda da salvação. Em alguns casos, não em qualquer caso. Bom ressaltar. Mateus, a gente já está aqui 1h05, quase, né? Passamos da 1 hora. A gente ainda tem pergunta e ainda tem uma conclusão para fazer. Eu não sei se tu quer continuar aqui, como tu está de tempo aí. Se a gente continua 5 minutinhos. 5 minutinhos dá ainda. Então, o Lucinei perguntou aqui o que uma pessoa tem que fazer para perder a salvação, e ele fez menção aqui do blasfemar, que é aquela ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo, o que seria isso? Quais são as condições para alguém perder a salvação? Hebreus, que é o texto ali que a gente leu de Hebreus 12, é o mais claro nesse sentido. É a ideia da pessoa que ela desiste da fé. Ou ela adota uma posição de eu vou viver em libertinagem completa e depois no final eu vejo o que eu faço. Ou seja, ela despreza Deus, ela adota um pensamento em que ela absolutamente rejeita a Deus. Seria talvez a segunda semente ali da parábola do semeador, que fala que semeou
gerou uma coisa, a pessoa recebeu com alegria, não sei o quê, mas depois, porque não criou raiz, veio o sol, ou seja, as dificuldades da vida, e matou aquela planta. Aquele sujeito foi salvo e perdeu a salvação, né? Então, para a pessoa perder a salvação, não é cometer um pecado, xingou alguém, agrediu alguém, tomou uma decisão errada no trabalho. Não é assim que ela vai perder a sua salvação. Ela precisa adotar uma postura de rejeição a Deus, de rebeldia em relação a Deus, de desistência em relação à fé, ou de oportunismo, que foi o exemplo do Esaú, que Hebreus vaidade, tipo, eu como prato de lentilhas aqui, vendo minha primogenitura, mas quando chegar a hora que meu pai estiver morrendo, eu vou lá e pego de novo. Né? Então, a pessoa tem que adotar uma postura nesse nível para que, então, ela possa perder a salvação. Blasfêmia contra o Espírito Santo, quando a gente olha o que Jesus chama de blasfêmia contra o Espírito Santo, que a teologia dá um monte de explicação, e às vezes umas explicações estranhas. O que Jesus fala sobre blasfêmia contra o Espírito Santo é muito claro. Jesus estava lá exercendo o poder dado a ele pelo Espírito Santo de curar as pessoas, de expulsar os demônios e fazer as coisas que ele estava fazendo. Os fariseus sabiam disso, mas estavam perdendo espaço, o povo estava abandonando eles, e eles, não querendo perder o espaço que eles tinham, começaram a atribuir ao demônio o poder do Espírito Santo na vida de Jesus, falando assim, não, ele está fazendo isso por Beelzebu, que é o maioral dos demônios, e não por Deus. Aí Jesus fala, você pode blasfemar contra mim, bem tranquilo, não sei o que, mas se blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesse mundo, nem no porvir. Então, quando Jesus está falando isso, ele está falando que o quê? Você tem consciência que uma coisa é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. Foi mais ou menos o que o Simão faz em Atos também. Você tem consciência de que isso está acontecendo. Então, a pessoa, ou Deus, o Espírito Santo, está agindo no mundo de alguma maneira, de alguma forma, e aí você vai lá, porque aquilo está te atrapalhando de alguma maneira, você não quer aquilo, você está perdendo espaço por causa daquilo. Você demoniza a ação do Espírito Santo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Aí é um pecado imperdoável, é um pecado que não tem perdão. Né? João vai falar lá em 1 João capítulo 5, ele vai falar também sobre os pecados para a morte e os pecados que não são para a morte. Né? E aí ele fala assim, aqueles que pecam não para a morte, ore por eles. Né? Para que eles se arrependam, sejam salvos, não sei o quê. Mas aqueles que pecam para a morte, por esses não digo que rogue. É um outro conceito, que às vezes é uma live inteira para tratar também, mas que ele vai mostrar essa diferenciação de algumas atitudes e outras atitudes, algumas que vão tirar a salvação do sujeito definitivamente, inclusive. Já anotei aqui para a gente fazer uma live sobre pecados para a morte. É importante destacar também esse negócio da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque tem muita gente que tem medo de cometer a blasfêmia por Espírito Santo, mas como tu explicou, não é uma coisa que o sujeito faz por acidente, assim, que ele vai ser surpreendido, pequei contra o Espírito Santo, agora já era, perdi a salvação. Não, é uma decisão bem consciente. Tem gente que vive sob o medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Mas, Mateus, quem está ouvindo a gente pode correr o risco de achar assim, não, esses caras são arminianos, a gente defendeu, até porque a posição corrente é ser calvinista, a gente teve que defender o arminianismo aqui em alguns pontos. Por que a gente não é arminiano, Mateus? Quais os pontos tu acha que o arminiano força a barra, para a gente fechar a nossa análise, né? Quais os pontos que tu acha que o arminiano força a barra? E o que a gente pode aproveitar que tu acha que eles interpretam corretamente? Ele força a barra na expiação ilimitada, ou na expiação universal. Né? Então você vai ver a Bíblia, ela não fala isso, não traz essa ideia. E para mim, o principal ponto que eles vão forçar a barra é ignorar completamente os vários textos bíblicos que falam sobre a eleição incondicional ou a predestinação pelo beneplácito da vontade de Deus. Né? O fato de Romanos 9, lá, quando fala os gêmeos não eram nascidos e nem tinham praticado bem ou mal, quando Deus amou Jacó e detestou Esaú. Né? Quando vai falar que Deus endureceu o coração do faraó, quando vai falar que Deus cria alguns que são vasos de honra e outros que são vasos de desonra, e que os vasos de desonra estão destinados à perdição. Né? Então a Bíblia ela é muito clara em algumas passagens bíblicas a dizer que Deus
escolhe algumas pessoas bem especificamente para algumas coisas, e as consequências das decisões dessas pessoas são decisões, são consequências que a levam para a salvação. Embora ela foi forçada a fazer aquilo ali, porque ela tinha que desempenhar algum papel no reino de Deus. Aí o arminianismo vai lá e ignora esses textos ou distorce esses textos. Começa a trazer explicações que você olha para a Bíblia, não é isso que a Bíblia está dizendo. E aí é o problema do clube do lado de cá, né? Do cara que adota o arminianismo absolutamente, que muitas vezes a pessoa adota esse posicionamento mais pelo que ele sente do que pelo que ele quer fazer parte de um clube, porque o clube arminiano é mais fraco, né? É bem menos igreja que exige que o cara seja arminiano. A maioria das igrejas que são arminianas, elas não pensam muito sobre isso, elas só criticam o calvinismo, né? Mas não se cria um clube dos arminianos, que senão você está fora, você não é intelectual, você é burro, você não sei o que. Não tem esse tipo de coisa, né? Isso você vai ver mais do lado calvinista, que cria o clubinho lá. Então, agora, eles distorcem o texto porque ele dá uma lida no texto e fala assim, eu acho que não é isso não, e rejeita o texto. O arminiano parece que ele é mais sentimental, assim, mais intuitivo, e aí ele simplesmente se sente incomodado com o texto. Eu não quero esse texto não. Aí ele arranja uma explicação para o texto, diferente do calvinista, que vai fazer toda um rebuscar. Por exemplo, eu esqueci de falar sobre isso. Você pega o texto de Hebreus 6, que fala, é impossível, o cara experimentou todas aquelas coisas maravilhosas e caiu, 6 de 4 a 6, você vai ter uma explicação, vai falar assim, não, aquilo ali está no grego, falando que se fosse possível acontecer isso, não sei o que, aí cria toda uma explicação, não tem nada a ver com a gramática grega, o grego não está dizendo isso, a tradução do português está excelente naquela passagem ali, e está falando, não, realmente, se o cara fizer isso aqui, ele está fora. Não é, se fosse possível, ele estaria fora. É até absurda essa explicação, porque é como se a Bíblia estivesse agora brincando com deduções de, eu vou especular. A Bíblia não especula, né? Ela é a verdade, ela simplesmente afirma as coisas que são e vai dali para frente. A Nathalie escreveu aqui, ó, nem calvinista nem arminiano, falou que a gente tem que ser jesuano. E postou uma risada depois. É isso aí. Isso aí. O Lucinei escreveu parabéns, explica de uma maneira muito clara, gostei. A gente teve outros elogios aqui ao longo dos comentários da live. E a gente já passou o nosso tempo aqui bastante, Matheus. A gente tem uma pergunta aqui do Sérgio Augusto, mas eu não sei se a gente não deixa isso para a live que vem, que tem pode a ver ser, com um texto aqui bíblico. E a live que vem, como a gente vai pegar agora as duas posições e tentar entender a terceira via, né? A gente pode também, e vai ser mais rápido para entender a terceira via, porque a gente já pincelou coisas, né? Sim. Talvez pode pegar todas as perguntas e a gente responde todas elas na próxima live. Trabalha bem detalhadinho todas elas. Sim, a ideia vai ser a gente fazer isso, Matheus. A gente vai abrir para o pessoal, mas e aquele texto? E aquele outro texto? E aquele outro texto? E a gente tenta fazer a melhor interpretação para fazer o melhor sentido de todos os textos que tratam de salvação na Bíblia. Mas, Matheus, mais uma vez, obrigado aqui. Essa aqui foi a live mais longa que a gente já fez. O pessoal botando aqui gratidão, gente. KKKKKK, boa. Comentário da Nathaniele. O pessoal perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado aqui no Instagram, no nosso podcast. Procura no Spotify, em qualquer aplicativo de podcast, ou no nosso canal do YouTube. Procura lá. CMIBSU no YouTube, você vai nos achar. Então, grande Daniel. Então, a gente fica por aqui. Eu não vou fazer o último lembrete que as matrículas para o CMIBSU EAD estão abertas. Então, quem quiser aprofundar esses conteúdos, ter aulas, tirar as dúvidas direto com o Matheus e com nossos professores, pode se inscrever. O link está aqui na bio. E a gente fica por aqui hoje, Matheus. Isso aí. Segunda que vem a gente desvenda o mistério, então, do calvinismo e do arminianismo. Segunda que vem é a grande revelação. Mistério, né? Aí vamos ver o que nós vamos fazer. Vai que alguém traz aí uma pergunta que a gente nunca tinha pensado, alguma coisa, você vai pensando aí para fazer o desafio. Essa é a ideia. Quem sabe você não vai virar um livro um dia. Pois é. Então, vai ser um papo bacana. Pessoal,
Abraço, até a Valeu, próxima. gente. Um Boa abraço. semana. Deus abençoe a todos. Valeu.